Deus, nosso Pai, nos abençoe, para que possamos, na noite de hoje, comentarmos esse livro ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma obra belíssima, onde devemos buscar os ensinamentos que nos foram passados muito gentilmente por esse benfeitor amigo, a fim de podermos, assim tal qual o tema, na conquista da felicidade, da liberdade, conquistarmos a liberdade e, consequentemente, a felicidade. Por isso, sinto muito feliz, muito agradecido por estarmos aqui novamente, por termos nova oportunidade de falarmos esses temas tão importantes, tão sublime para todos nós. Como o Diego já anunciou, o nosso tema de hoje tem como título Na Conquista da Liberdade, do livro Palavras de Vida Eterna, lição de número 28. Irei ler o texto que encontra-se em epígrafe, tirado de cartas de Paulo endereçado aos Gálatas, para, na sequência, fazermos os nossos comentários em cima dos comentários ditados por Emmanuel. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servo uns dos outros pelo amor. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. E aqui no texto, em questão, nos comentários, ele inicia nos colocando ou nos dizendo que o Cristo, o divino libertador. E ao fazermos a leitura do texto, percebemos, mais precisamente, vemos, com relação ao estudo da noite, portanto, ele relatando antes da vinda do Cristo e, consequentemente, o que acontece após a vinda do Cristo. O que está acontecendo imediato, mais precisamente, em nossas vidas presentes. Então, ele nos coloca Cristo divino libertador. Libertador com relação às nossas mentes e, consequentemente, nos conduzindo no caminho do bem, no caminho da felicidade. Então, ele coloca antes da vinda do Cristo. Antes da vinda do Cristo. A mente humana era o cativeiro da violência. Aí nós pensamos, né? E a nossa mente hoje, no presente, ainda se encontra dentro dessa situação cativa da violência? E ele vai mais adiante nos dizendo, era o grilhão implacável do ódio. Será que o ódio ainda existe no meio de nós? Será que nós odiamos as outras pessoas? Ou sabemos que alguém nos odeia? E ele vai mais adiante nos dizendo, era a treva da ignorância. Da ignorância. Portanto, nós lembramos, na conquista da liberdade, treva da ignorância, Jesus lá atrás também nos dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Isso não é dizer que o que nos leva à liberdade é exatamente buscarmos o conhecimento, buscarmos a verdade.
sairmos da ignorância, procurarmos no dia a dia, aprendermos. E o aprendizado é lento, é passo a passo. Mas é isso, é dessa forma mesmo, é dessa maneira. A natureza não dá saltos. Devemos entender tudo isso. Aprendemos devagarinho, mas graças a Deus, hoje somos melhores do que fomos ontem. E amanhã seremos melhor, consequentemente, acreditamos positivamente que seremos melhor do que somos hoje. Era a obsessão da guerra permanente. Será que não há conflitos no dia de hoje? Nem precisaria fazer essa pergunta. Mas os conflitos, quando da época de Jesus, era muito mais intenso, muito mais permanente. Aí nós vemos Jesus na lição era, portanto, era significa passado. Então nós estamos falando do passado. Vamos lembrar do presente, do presente. Mas o passado também fica para nós como lição de que podemos ser melhor, de que podemos ser mais felizes. Aliás, a felicidade todos nós buscamos. E a felicidade que todos nós buscamos depende somente de nós mesmos. Nós temos o roteiro, nós temos a lição, nós temos o mapa da mina para chegarmos, para conquistarmos a felicidade. Tudo depende de nós mesmos. Cristo veio e conquistando a liberdade espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Antes do Cristo, podemos dizer que a humanidade caminhava sem uma perspectiva de vida melhor. Tudo era incerto, tudo era muito difícil. Hoje nós dizemos, nossa, a vida está tão difícil. As pessoas não nos compreendem, assim como nós, às vezes, não nos compreendamos. Mas, na época de Jesus, então, quando nesse era, as coisas seguramente que era muito mais difícil, muito mais intranquila. Hoje nós podemos vivemos uma vida até, de certa maneira, confortavelmente. Porque o Cristo veio e conquistando a liberdade espiritual do mundo. De que forma? Nos trazendo, mais precisamente, a simplicidade dos ensinamentos contidos nas leis divinas, que é exatamente amarmos o próximo como a nós mesmos. E amarmos a Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas. Essa é a libertação espiritual do mundo. Jesus nos falando, buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescido. Buscarmos na boa convivência, na tolerância, na fraternidade, a libertação espiritual. E na medida das nossas atitudes, o mundo, as pessoas vão se transformando, vão mudando, e essa mudança é gradual, nós temos que entender. Então ele coloca a preço de sacrifício. Olha, toda conquista ela é valorizada pelo sacrifício. Quando a conquista é muito fácil, nós não damos valor ou pouco valorizamos a nossa conquista. Mas quando a conquista é exatamente exigida de cada um de nós, muito sacrifício, nós valorizamos.
novos horizontes à humanidade. Então, a humanidade olha para frente, para o futuro, e sente-se feliz. Sente-se privilegiada, embora podemos dizer que nenhum de nós somos privilegiados do ponto de vista material, mas espiritual, mais precisamente moralmente, somos privilegiados. Somos privilegiados por conhecermos, após a vinda do Consolador prometido, dia 18 de abril do ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, o Consolador prometido. As parábolas de Jesus de maneira inteligível, da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse dos bens materiais. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescido, dissemos anteriormente. O amigo Jesus dá esse exemplo de que todos nós precisamos agir. E aí nós lembramos do orar, para que tenhamos boas inspirações, tenhamos paz, tenhamos ideias sensatas, tenhamos bons pensamentos, mas vigiarmos com relação às nossas atitudes, às nossas imperfeições. Então, a posse é da simplicidade, Olha, somos todos iguais. Querido amigo, por esse caminho que está caminhando, não chegará a lugar nenhum. Vamos caminhar por aqui? Vamos caminhar juntos? Possa acompanhá-lo? Então, dá simplicidade. Jamais menosprezar quem quer que seja. Dá simplicidade. Então, não precisamos, portanto, subirmos num pedestal para demonstrarmos as nossas qualidades, mas sermos simples. Nossa, você fez isso. Aconteceu. Foi espontâneo. Então, dá simplicidade. Não somos melhores do que ninguém. Tanto quanto não somos mais imperfeito do que alguém. Somos todos semelhantes. Podemos dizer que cada um de nós nos encontramos em graduações diferentes. Todavia, a graduação não tem uma disparidade. Alguém está lá em cima, lá no alto, lá no topo, enquanto outros tantos encontram aqui embaixo, bem baixo. Não. Estamos mais ou menos ali, ó, no mesmo patamar. Uns com mais conhecimento, outros menos conhecimento, mas no fundo, somos todos semelhantes. Então ele coloca posse do equilíbrio. Posse do equilíbrio. Imagina uma criatura desequilibrada. Quando alguém lhe faz uma pergunta e esquece que fez aquela mesma pergunta. E o pergunta novamente. E ele, desequilibradamente, lhe responde atravessado. Ou, numa situação ao qual os dois precisam trocar suas ideias, o desequilibrado, portanto, age com agressividade. Então, do equilíbrio, mantermos o equilíbrio, nos ajudarmos mutuamente. Se temos uma boa ideia, passarmos essa boa ideia para frente. Também ouvirmos o outro. Se a ideia dela for boa,
colocarmos em prática. Então, do equilíbrio. E aí coloca da esperança. Da esperança. Hoje, talvez, o dia não foi tão legal, mas amanhã poderá ser um dia melhor. Porque nós estamos buscando, porque nós merecemos viver dias melhores. Se hoje não foi um dia agradável, um dia tranquilo, porque necessitávamos dessa experiência, desse aprendizado, mas jamais perdemos a esperança de dias melhores. E procurarmos cada vez mais selecionarmos a boa semente, para no futuro colhermos bons frutos. Então, dá esperança. Daí ele coloca da alegria e da vida eterna, que constitui fatores essenciais da justa libertação do espírito. Da alegria. É uma alegria, é um prazer. Alegria, um prazer. Conversávamos com os irmãos. Conversamos com os irmãos. Que alegria, que prazer. Ao encerrarmos a nossa fala, ao encerrarmos os nossos comentários, que alegria, que prazer. É isto. Vivermos com alegria, vivermos com prazer. Cada minuto, cada segundo nós aprendemos. Isso, consequentemente, não é perdido, porque todos nós somos imortais. Então, da alegria e da vida eterna, que constitui fatores essenciais da justa libertação do espírito. Ao chegarmos o momento do nosso repouso, quando partirmos para o sono, o descanso do corpo físico, deitarmos e nos reconciliarmos com o travesseiro. Essa é a libertação do espírito, porque sabe que fez todo o bem que podia, que não deixou escapar uma ocasião de ser útil. Enfim, que fez ao próximo aquilo que desejaria que o próximo lhe fizesse. Cristo veio, portanto, para que todos nós, não somente não somente os eleitos, os escolhidos, possuísse a vida eterna. Vida eterna aqui tem no sentido de deixarmos a ignorância, a agressividade, deixarmos a maledicência, deixarmos o ódio, deixarmos a intolerância, a impertinência e sermos mais gratos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, que nos deixou o seu evangelho de luz. Lembrando, mais uma vez, as palavras do Mestre Jesus. Mais precisamente quando o doutor da lei lhe pergunta o que faria ele para possuir a vida eterna. E Jesus lhe pergunta como ele lia, como ele conhecia, qual era o conhecimento dele com relação à lei divina, à lei original, à lei mosaica. E Jesus lembra para ele do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dissemos anteriormente do Consolador prometido. As vozes do alto que veio para iluminar no caminho à humanidade, surgindo então no dia 18 de abril de 1857,
E a doutrina dos Espíritos não ensina nada diferente daquilo que nos ensinou Cristo. Portanto, as leis pautada, mais precisamente, pautada nas leis de justiça, assegurarmos o direito do outro para termos os nossos direitos assegurados. A lei de igualdade, aceitarmos a igualdade. Não sermos injustos, não sermos indiferentes, não sermos, portanto, preconceituosos, mas usarmos da simplicidade. A simplicidade que nos fará, ou mais precisamente, a simplicidade que nos dará a liberdade. Liberdade de consciência, a liberdade do espírito. E mais adiante ele nos coloca: devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência. Gradativa, tal qual dissemos. A independência ela é gradual, ela é gradativa. Na medida do conhecimento, vamos adquirindo autonomia. Vamos adquirindo autonomia na medida do nosso conhecimento. Então, devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência. Independência é a condição da pessoa livre. Livre. Tal qual disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está no Evangelho de João. Autonomia, termo de origem grega, cujo significado está relacionado com independência, liberdade ou autossuficiência. Para sermos autossuficientes, é preciso conquistarmos a liberdade. Autossuficiente em face da conquista da liberdade, da conquista da sua independência. Enfim, autossuficiência, capacidade que alguém adquire de governar a si mesmo. Agora há pouco conversávamos, e dentro dessa conversa, duas pessoas muito próximas uma das outras, porque ambas se conversam tão amigavelmente, onde uma não sabe quem é a mãe ou quem é a filha. Quem é a mãe ou quem é a filha? Porque num determinado momento, provavelmente ela sente-se como mãe e sente-se também tal como uma filha. Porque a criatura conquistou, né? Conquistou essa capacidade de governar a si mesmo. Essa capacidade de governar a si mesmo que devemos buscar. Tudo nós sabemos. Tudo sabemos. Tanto quanto podemos entender que dentro dessa liberdade ou independência que todos buscamos, mas não é a liberdade física. Liberdade física. Claro que nós buscamos a liberdade física também, o ir e vir. E tal qual também não podemos impedir ninguém, quem quer que seja, de ir e vir. Mas nós estamos falando da liberdade ou independência moral e intelectual, onde duas pessoas conversam tranquilamente, sabiamente, sem uma ofender a outra. Mesmo que tenha que discutir ideias ou pensamentos diferentes, mas sempre buscando chegar a um consenso comum. Ou seja, a vivência, viver bem, viver tranquilo.
Entretanto, para atingir a glória divina que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação. Aquilo, ouvirmos o outro, ouvirmos. E às vezes, pela felicidade da outra pessoa, renunciamos qualquer ideia ou qualquer pensamento, renunciamos. Até renunciamos conquistas materiais, conquistas morais, renunciamos. Haja vista que, nesse sentido, nos lares, dentro dos nossos lares, quando renunciamos a nós mesmos, ou seja, nos tornamos cada vez mais resignados, dentro do lar temos uma convivência melhor, uma convivência mais harmoniosa, uma convivência mais tranquila. Para termos uma convivência mais harmoniosa dentro do lar, precisamos renunciar aos nossos próprios desejos, nossos próprios gostos. É fácil? Não é fácil. É fácil? Não é fácil. Mas é um exercício, é gradual. E ele coloca ainda no livro, nos comentários, sustentando-nos no serviço espontâneo, ora, espontaneidade, no serviço espontâneo. E aqui eu lembro o pessoal que trabalha, ou mais precisamente, que devota o seu tempo, as suas horas, para levar aquela marmitinha, levar o alimento para as pessoas que não têm o sustento, que não têm a comida. Tudo isso feito com muito amor, feito na espontaneidade. Então, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. É a renúncia, é a caridade, é a liberdade. Essas três palavras, renúncia, caridade, tal qual no texto lido, no texto que se encontra em epígrafe, no texto evangélico, devotamento, servos dos outros, ou seja, caridade. Mas quando nós pensamos tudo isto é dado passo a passo. Nenhum de nós conseguimos avançar além das nossas conquistas. Erguemos o outro espontaneamente. Não é preciso de cobrança. Ao fazermos isto, que é uma conquista, que é um processo que nos leva a agirmos tão devotadamente a alguém, sem interesse algum, senão o interesse da felicidade da outra pessoa, que é, consequentemente, a nossa felicidade, porque nenhum de nós conseguimos ser felizes ou ser feliz se ao nosso lado, ou se mais precisamente sabemos que alguém está chorando. Qual de nós conseguimos ser felizes? Veja que nesse momento, nós vivemos um momento um tanto difícil. Estamos todos completamente felizes? Creio que não. Por mais que nós nos esforcemos, por mais
por mais que nós tenhamos nos empenhados para que a felicidade nos envolva, nós não conseguimos ser envolvidos pela felicidade plena, pela verdadeira felicidade. A felicidade real, tal qual está no Evangelho. A felicidade real, porque existe também a felicidade não real, a felicidade fictícia ou factícia. Mas a felicidade real, aquela que nos satisfaz plenamente, que nos deixa satisfeitos plenamente, porque fizemos a nossa parte. Então, vamos pensar naquilo que podemos e devemos fazer em favor das outras pessoas, com alegria, com prazer, para vê-las felizes e, consequentemente, também vivermos felizes. Lembrando das palavras do Mestre Jesus, bem-aventurados, expressão de Jesus que significa os felizes, os livres, sob o aspecto espiritual. Portanto, as bem-aventuranças apresentam um conjunto de ideais. Quais são nossos ideais? Um conjunto de ideais, com foco no amor e humildade, que é o Evangelho de Jesus. Muitos de nós falamos, mas o Evangelho de Jesus é muito difícil compreendermos. Se cada um de nós perguntar para si, eu amo? Se respondermos afirmativamente, eu amo, consequentemente, conhecemos o Evangelho de Jesus. Não precisamos nos preocupar com frases, com versículos. Não. Nós já conhecemos de cor o Evangelho de Jesus, com foco no amor e humildade, ecoando ensinamentos de espiritualidade e de compaixão, que é o que a humanidade precisa exatamente. De espiritualidade, de compaixão, de bondade para com todos. Bondade. E seguirmos adiante. Agradecidos sempre. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ilumine. E assim nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que nos foi concedida.